Oi gente, eu sou a Carol, esse aqui é mais um vídeo do Loucos por Livros. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês uma tag que eu vi muito legal lá no canal da Reni, do Palavras Subjetivas. Vou deixar aqui em cima pra vocês, nos cards, irem lá no canal dela. Na verdade eu não sei bem se é uma tag mesmo, mas ela nomeou como meus livros favoritos de cada gênero, que pode ser adaptado para os gêneros que você mais lê. Eu adaptei para os meus gêneros favoritos, e agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre cada um deles. Lembrando que eu leio muitos subgêneros do gênero geral do romance, então vai ter muito romance aqui, de diferentes modos. O primeiro gênero é romance de época, e pra esse eu escolhi um livro que foi o livro que me introduziu ao romance de época, que é o Do Que Eu, da Julia Quinn, que eu vou deixar a capa aqui pra vocês. Eu não tenho edição física, tá emprestado com uma amiga. Mas nesse livro a gente vai ter a história da Daphne e do Simon. A Daphne, ela é a quarta irmã Bridgerton, é a primeira mulher, mas é a quarta entre os 8 irmãos. Aqui a gente vai conhecer toda a história dela com o Simon. É uma história muito engraçada, mas foi assim, a primeira vez que eu li o gênero mesmo, nunca nem tinha ouvido falar sobre ele. E, pra ser bem sincera com vocês, eu só comprei esse livro porque ele tava em promoção. E aí, quando eu fui ler, eu me apaixonei. O segundo gênero é romance hot, e pra essa resposta eu escolhi Louca por Você, da Amy Layton. Foi um dos primeiros romances que eu li, romance hot mesmo. E eu vou explicar pra vocês porque que eu gosto tanto dessa série. Tem máfia russa, tem irmãos gêmeos incríveis, e detalhe, são gêmeos idênticos. Então imaginem a confusão que não deve ter ficado na cabeça da nossa mocinha quando viu um e depois viu o outro. Deve ter ficado uma loucura. E a protagonista ainda passa uma mega vergonha com os dois. Em um, ela passa em uma noite, e no outro, ela passa logo de manhã na casa dela, que ela encontra o safado lá, e ele diz que é namorado da prima dela, sendo que tinha dito pra ela que ele era solteiro. Essa trilogia toda é super indicadíssima por mim, e eu quero muito ver esse livro hypar, mesmo que ele tenha sido lançado há muitos anos. O terceiro gênero é romance policial, e para essa resposta eu escolhi 2 livros. O primeiro é Codinome Natasha, da S.M. Navarro, eu vou deixar a capa aqui para vocês. E nesse livro a gente tem um livro de espionagem com mulheres. As mulheres são espiãs, elas têm a própria agência e, gente, é muito incrível. Porque a mocinha, ela vai espionar um cara e ela simplesmente se apaixona por esse cara. É muito... Imagina, você tá lá trabalhando e se apaixonou pelo cara que você acha que tá fazendo coisa errada. Quem não gosta, não é mesmo? O segundo livro é Área Militar, da Nathalie Teixeira. Eu vou deixar a capa aqui. E ele tá saindo em livro físico pela editora Sonho de Livro. A capa tá a coisa mais linda e tá super combinando. E, se eu não me engano, ele vem com um bônus do conto, o primeiro. E, gente, eu só tô esperando o livro do Kian. Sério, eu quero ter essas belezinhas na minha estante de uma vez, porque sou completamente apaixonada. Aqui a gente vai ter uma mocinha cujos pais fazem parte de um programa de espionagem e, do nada, um dia, os dois morrem. Simplesmente morrem. Ela sabia que os pais eram espiões, mas ela nunca imaginou que um dia pudessem atentar contra a vida dos pais e ela fosse perder os dois ao mesmo tempo, sem nem ter dito o que realmente sentia pelos pais naquele dia. Então, ela encontra vários soldados que levam ela para a área militar, para que ela seja protegida, porque alguém tá querendo encontrar o pai dela, que dizem que não morreu, que tá desaparecido, e acham que sequestrar ela vai fazer com que ele saia de onde ele tá. O quarto gênero é o romance romântico, e pra esse eu escolhi um chick-lit muito legal, que eu adoro, que eu falo que é a minha história de vida, que é o Escolhi Você, da Cleia Lira. E esse livro aqui, ele vai contar a história da Mel e o seu desespero em achar um pai para o seu filho. Só que tem um porém, ela ainda não tem esse filho. Então ela procura um homem que esteja disposto a ter um filho com ela. Só que ela percebe que é muito mais difícil de achar esse tipo de cara no Tinder do que ela pensou. Aqui a gente tem outras atrapalhadas até ela achar o Vinícius, que ela diz que é o cara assim ideal pra ela. Só que
acontecem algumas coisas e eles acabam se separando. E aí você tem que ler o livro para descobrir se eles vão ficar juntos ou não. A história é uma história muito leve, muito engraçada, ela é bem curtinha também. E aqui, quando eu li esse livro, eu vi a proposta totalmente diferente da escrita da Cleia, porque ela não escrevia livros assim. E eu me apaixonei de um modo assim que até hoje eu falo que esse livro é o livro da minha vida. O quinto gênero é Young Adult, e para essa resposta eu escolhi Cartas de Amor aos Mortos, da Ava Delaira. Esse livro é um livro muito intenso, é um drama bem pesado. Ele conta sobre o luto. Aqui a nossa protagonista, ela perde a irmã. E eles abrem uma discussão no livro sobre isso, se foi suicídio ou se foi um acidente. Então a protagonista, ela tem que lidar com essa dúvida de que ela estava com a irmã no dia da morte dela, mas ela não sabe se a irmã se matou, se foi apenas um acidente. E ela tem um trabalho na escola que ela tem que escrever uma carta para um artista que já morreu, e ela começa a escrever para os cantores que ela mais gosta. Então ela começa desabafando sobre isso, sobre como ela tá lidando com isso. Ele é um romance e tem algumas partes que são epistolares. Então você lê essas cartas inteiras, assim, você percebe o quão pesado isso está sendo para ela e como ela mudou depois da morte da irmã. Ela não era desse jeito. E como isso tá afetando o relacionamento dela com a família, com os amigos. De um modo geral, assim, ela virou uma pessoa totalmente diferente do que todo mundo conhecia. O sexto gênero é New Adult, e para esse eu escolhi um livro que eu li no ano passado e que eu me apaixonei, que é O Acordo, da Ellie Kennedy. Eu acho que nessa resposta toda essa série seria válida, porque eu gostei de todos os livros. Mas esse livro aqui é o primeiro, foi o que eu mais dei risada. Aqui a gente tem a história da Hannah e do Garrett, e são um casal muito peculiar. Porque ela diz que jamais ficaria com ele, e ele diz que jamais ficaria com ela. E todo mundo sabe o que acontece quando os protagonistas falam isso, né? Com certeza eles ficam juntos. Tem muita atrapalhada, tem um romance muito bonitinho. E assim, quando você termina de ler esse livro, como diria a Paola, dá um quentinho no coração. O sétimo gênero é clássico brasileiro. E eu coloquei ele porque eu quero encaixar dois clássicos aqui, então eu coloquei assim. E o clássico brasileiro que eu mais amo é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês, de uma edição que eu sou apaixonada e que morro de vontade de ter. E nesse livro a gente vai conhecer a história de uma família do sertão brasileiro e todas as dificuldades que eles passam, principalmente na época de seca. É um romance clássico, muito forte, muito pesado e muitas partes muito tristes, porém muito reais, e que eu super indico que cada um de vocês leiam, porque vocês não vão se arrepender. O oitavo livro é um clássico que eu amo, que é um dos meus favoritos, é Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Aqui a gente tem a história da Alice, que é uma garotinha que certo dia tá passeando no seu jardim e encontra um coelho e vai seguir ele e pula dentro de um buraco e vai para um outro mundo, que é o País das Maravilhas, e lá ela tem que se aventurar para poder conseguir voltar para casa. Eu tenho essa edição da Dark Side, eu ainda não li ela, eu quero muito ver como que tá a tradução, e eu tô gostando muito, porque ele tem toda uma introdução de como o Lewis conheceu a verdadeira Alice e como essa história aconteceu. Eu ainda não sei muito o que falar sobre as traduções da Dark Side, porque o livro que eu li da Dark Side, ele era... Eu não li o inglês, então eu também não li uma outra versão dele. Então eu não sei muito bem o que eu vou achar, mas estou com expectativas altas até porque essa edição tá muito linda. O nono gênero é fantasia, e para isso eu escolhi um dos meus livros favoritos da vida. Se alguém me pergunta, tem dois livros que eu mais amei na minha vida, eu consegui colocar eles aqui nessas respostas. O primeiro é A Rebelde do Deserto, que ele se encaixa com essa fantasia. Vou deixar a capa aqui pra vocês. E aqui a gente tem uma história de uma garota no deserto e ela precisa se casar com um tio dela. E ela não quer isso, ela quer... Vou desistir. E ela quer algo mais pra vida dela.
Então ela resolve que ela vai fugir, mas nesse deserto em que ela mora existem muitos elementos mágicos e tem um grande acontecimento que ela precisa se esconder e na hora que ela se esconde ela encontra um ladrão e ela tem que sair daquele lugar e ela fala para aquele ladrão: eu não te entrego para as autoridades se você me levar com você. E aí começa toda a descoberta dela. Ela é uma pessoa diferente do que todo mundo do país dela, da região dela é. Então ela precisa realmente sair de lá e descobrir um modo de viver a vida dela sem seguir aquelas regras impostas de que ela tem que se casar e ela não pode escolher quem, tem que ser com o tio dela e ela não quer isso. E a 10ª e última é Distopia, e para esse eu escolhi o meu outro livro favorito da vida, que é O Ceifador, do Neil Shusterman, que eu vou deixar a capa aqui pra vocês. E nesse livro a gente tem um universo totalmente distópico, onde as pessoas superaram as guerras, a fome, a pobreza, e ninguém mais morre. Então, assim, a gente tem os ceifadores para controle populacional. E os ceifadores, eles fazem o quê? Eles veem as estatísticas de antigamente e, por exemplo, uma pessoa morria a cada mês afogada. A pessoa podia saber nadar muito bem, mas ela morria afogada por determinados motivos. E aí, os ceifadores pegam essa estatística, separam um grupo de pessoas, e dentro desse grupo de pessoas vai separando em subgrupos até restar uma pessoa apenas, e essa pessoa é escolhida para morrer. E assim, no universo do livro Ceifador, as pessoas morrem, podem até morrer, mas elas são ressuscitadas. Apenas quando o ceifador mata é que ela realmente não pode ser ressuscitada. Ninguém pode interferir na escolha do ceifador e ninguém pode pesquisar sobre os ceifadores na Cumulonimbus, que é uma inteligência artificial que se tornou a organizadora e controladora de tudo. Não temos mais políticos, não tem mais nada disso. Então quem controla realmente tudo é a nuvem. Bom, gente, foi isso. O vídeo de hoje é esse. O que vocês acharam? Já leram algum desses livros? Comenta aqui embaixo pra mim. Também me deem indicações aqui embaixo dos livros favoritos de vocês, que vocês acham que eu gostaria. Não esqueçam também de se inscrever aqui no canal, ativar os sininhos para ter todas as notificações. Também não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, seguir a gente nas nossas redes sociais. E também não se esqueçam de seguir a gente lá na nossa rede social principal, que é o Instagram que tá passando aqui e tá aqui embaixo pra vocês também. Também quero falar que esse foi uma tag realizada pela Renieri, do Palavras Associativas. Então ele vai estar aqui nos cards passando pra vocês virem lá no canal dela, verem todas as respostas que ela deu. São muito legais. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau!